Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco de biosseguridade. Nós já comentamos algumas vezes aqui na granja, mas hoje nós vamos dar mais uma revisada nesse tema de biosseguridade. Então, para que nós prezamos a biosseguridade? A biosseguridade, sempre é muito melhor nós utilizarmos a biosseguridade para não ter a doença, a presença da doença ou do agente infeccioso dentro do plantel, porque a partir do momento que nós não tivermos uma boa biosseguridade, nós vamos ter que começar a utilizar mais antibióticos, mais medicamentos para combater a doença. Então sempre é melhor a gente prevenir com a biosseguridade do que a gente entrar com medicamentos na granja. Então a granja normalmente ela é feita de 3 pilares, que seriam a nutrição, a genética e a sanidade. O que seria a sanidade? É a saúde do animal, é um dos fatores prioritários dentro do sistema produtor de suínos, porque as doenças afetam o desempenho e qualidade da vida dos animais, refletindo no retorno econômico, motivação dos funcionários e padrões qualitativos. Por que na questão motivacional do funcionário? Porque quando os animais começam a morrer ou começam a ficar doentes, alguns funcionários, a maioria dos funcionários começam a ficar abalados com a questão de ver o animal doente e não conseguir recuperar. E também a questão de quando começa a ter uma alta mortalidade, o funcionário começa a ver que a mão de obra dele não está servindo não está tendo uma resposta ao que ele está fazendo, então ele começa a ficar desmotivado. Então, pessoal, o que acontece? Isso aqui seria uma das causas. Imagina o impacto que o funcionário não tem, no caso de ver um monte de leitão morto carregado numa caminhonete. Então, e o que sustenta essas 3 bases seria a biosseguridade, seria a sanidade do plantel, E o mais importante são as pessoas. Sem as pessoas nós não temos o que? Nós não temos a conscientização de que tudo isso aqui é importante. Porém, as pessoas é o mais importante dentro do processo. Sem as pessoas nós não conseguimos ter uma boa sanidade, nós podemos ter uma boa genética, a nutrição também, mas nós vamos começar a carregar agentes infecciosos para dentro da granja, e o que acaba prejudicando todo o processo de produção de uma granja de suínos. Então, o conceito de biosseguridade, pessoal, o conceito nada mais, biosseguridade em granja de suínos consiste em medidas para evitar a entrada e propagação de doenças no rebanho. Como já falado no slide anterior, a partir do momento que nós temos uma entrada de algum agente diferente que causa alguma doença diferente, nós vamos ter um maior custo, uma maior mão de obra. Então, por isso que nós temos que ter as medidas para evitar a entrada de doenças. As principais medidas são o isolamento da granja em distância segura de possíveis focos de vetores, além de cercamento da propriedade. Também fazem parte das medidas a lavagem e sanitização das instalações e restrição de visitas, o vazio sanitário entre cada lote, o programa de vacinações, isolamento, tratamento dos animais que adoecem, o uso de água potável tratada para a alimentação dos animais, bem como higiene é indispensável. Então, para tudo isso nós precisamos ter um rigoroso controle de todo esse processo, começarmos a verificar quais são os pontos que nós podemos melhorar, quais são os pontos que nós precisamos intensificar as auditorias para evitar a entrada de qualquer agente. Quais as fontes de contaminação? Então nós podemos começar pela reposição. As próprias leituras de reposição são as fontes de contaminação, pode ser uma fonte de contaminação. Por isso que nós temos hoje na granja um sistema de quarentenário, onde que todas as fêmeas que chegam, as fêmeas de reprodução que chegam na granja, nós primeiro alojamos essas fêmeas no quarentenário, realizamos exames, onde verificamos se essas fêmeas têm ou não os agentes que nós já temos na granja. Caso essas fêmeas tenham algum agente, já tenham um agente que nós não temos na granja, nós fazemos o descarte dessas fêmeas e elas não entram na granja. Então,
elas ficam no quarentenário por algum período, e depois desse período, depois da avaliação clínica e da avaliação de exames, aí sim que nós deixamos essas fêmeas adentrarem a granja. As questões de objetos pessoais como anéis, brincos, correntes, relógios, esses são grandes carreadores de agentes infecciosos. Porque mesmo a gente passando pelo processo do banho na barreira sanitária, esses materiais são materiais difíceis, limpeza e desinfecção, e sempre acabam carregando algum agente infeccioso. Então, por isso que todas as vezes que for adentrar na granja, é importante a gente retirar relógio, pulseiras, brincos, não entrar dentro da granja somente com o uniforme da granja, botas e chinelo da granja, não adentrar com qualquer outro tipo de objeto. E se caso realmente for necessário, esses objetos têm que passar obrigatoriamente pelo fumigador. Questões de visita. É de extrema importância realizarmos o controle de visitas, ou seja, pessoas para entrar na granja que sejam pessoas realmente que tenham uma necessidade real de fazer essa visita. E caso venha realizar a visita, é obrigatório o banho dessas pessoas, nós verificarmos se essas pessoas estão em vazio, ou seja, se elas não estão vindo de outra granja, se elas não tiveram contato com outro tipo de animal, principalmente outros suídeos, animais silvestres. E também fazer a solicitação da assinatura do caderno de visita, onde esse caderno tem o nome da pessoa, a data que ela está entrando na granja, qual que é a origem que essa pessoa está vindo, se ela teve contato com outros animais, e qual foi a data desse último contato, e qual o motivo da visita, se foi uma visita para reconhecimento, uma visita para montagem de equipamentos, uma visita técnica. Então sempre é importante termos esse controle da entrada. Questões dos veículos, dos transportes. Qualquer tipo de veículo tem que passar pelo arco de desinfecção. Ele adentrou na propriedade, ele tem que passar pelo arco de desinfecção. Esse arco de desinfecção, nós temos que ter o controle dele para a questão da quantidade, da diluição do desinfetante que estamos utilizando. O caminhão ou qualquer outro veículo tem que passar numa velocidade suficiente para que ocorra realmente o banho desse veículo, fazendo com que toda a área do veículo pegue a cauda de água com desinfetante para ter uma ação eficaz. Questão das doses de sêmen, nós corremos esse risco, apesar de ser muito baixo a contaminação de doenças via sêmen, porém, por isso que nós compramos o sêmen de granjas certificadas, granjas que têm autocontrole de biosseguridade. Questão dos controles de baratas, de insetos, baratas e moscas é de extrema importância, porque sabemos que esses insetos são insetos portadores de muitos agentes e eles acabam fazendo a transmissão da doença, ou seja, acabam levando o agente infeccioso para outras instalações ou até mesmo para outras propriedades. Questões de controle de pássaros, principalmente aves migratórias. Isso nós temos que fazer um controle rigoroso, principalmente em aves migratórias, ou seja, aves que elas vão para outras regiões do país ou para outros países vizinhos e acabam retornando um certo período para o local onde a granja está alojada, está localizada. Então nós precisamos fazer o controle desses pássaros. Questões de animais silvestres, principalmente os javalis que hoje nós temos uma dificuldade no controle desse animal, porque ele não tem predador e a reprodução dele é muito rápida. Então nós temos que ter o cuidado com esses animais. Pessoas que tiverem contato com o animal, se a pessoa foi caçar ou qualquer outro tipo, ele tem que avisar o responsável pela granja que teve contato com esses animais silvestres. E o ideal é ele não entrar na granja, trabalhar em outra área da propriedade. Questão dos roedores. Sabemos das doenças que os roedores
transmitem e eles também são portadores. Um dos principais portadores é da salmonela, a bactéria que causa salmonelose, que causa diarreia nos animais. Então nós temos que fazer o controle rigoroso dos roedores. Cães e gatos, por mais que são animais de estimação, nós não podemos permitir que esses animais adentrem na granja, porque normalmente eles são animais que levam pedaços de ossos, pedaços de umbigos, pedaços de carne para fora, ou às vezes eles também trazem esses pedaços para dentro da granja. Então é proibido a entrada de animais de estimação, como gatos e cachorros. Produtos de origem animal. Não devemos trazer nenhum tipo de produto de origem animal, ou seja, queijo, carne. Eu fui na casa visitar meu avô e lá tinha uma carne de porco em lata e eu quero trazer para a granja para almoçar. Não pode, pessoal, porque às vezes a gente acaba se alimentando com essa comida e sobra um pouco, a gente joga no lixo. Às vezes essa comida ela pode estar contaminada com qualquer outro agente e a gente acaba disseminando. Então temos que evitar essa entrada de produtos de origem animal na granja. Ambiente sujo, limpeza da granja. Então por isso que nós sabemos também que quanto mais limpo, menor a pressão de infecção. Por isso é importante fazermos a limpeza diária dos barracões a seco, ou seja, raspando os barracões, varrendo, e nos intervalos entre lotes nós realizarmos a limpeza e desinfecção desses barracões, dessas instalações. Questão da qualidade da água, sempre mantermos a qualidade de água de boa qualidade. Uma das ferramentas é fazer a cloração, tendo a origem da água de poços artesianos. E a questão do descarte de carcaças de animais mortos. Normalmente os animais que morrem são por alguma doença. Então, e onde nós descartamos esses animais, vamos dizer que seria o maior local de maior pressão de infecção do sistema. Por isso, orientamos o que? O funcionário que faz esse descarte, ele realizar o descarte dos animais mortos no final do dia. Por quê? Ele leva essas carcaças de animais mortos para a composteira, realiza o processo de compostagem e já volta para a barreira sanitária para tomar o banho. Neste quadro, nós temos os principais agentes que existem na suinocultura. Então, vou citar alguns agentes e quais seriam as formas de contaminação, as formas de transmissão desses agentes. Por exemplo, o micoplasma e o pneumoniae é um agente que causa a pneumonia nos animais. Então, o que acontece? É um agente extremamente de disseminação fácil, então nós precisamos evitar isso. A salmonela, ela pode ser carregada por pessoas, por dejetos, animais e pássaros, roedores e insetos. Doenças vesiculares, nós não temos, mas isso é importante. As pessoas são um dos principais carreadores, o sêmen também, por isso que nós temos que ter esse controle. O vírus da influenza suína, sendo um dos principais carreadores, as pessoas, dejetos, animais e pássaros. Vírus da peste suína clássica, né? É um vírus extremamente agressivo, que causa alta mortalidade através do sêmen, dos dejetos, animais e pássaros e insetos. Por isso que nós temos que fazer o controle, ter um controle rigoroso de biosseguridade. Como vocês podem observar, a maioria desses agentes sempre tem as pessoas envolvidas diretamente. Então, pessoal, a desinfecção dos veículos, como nós falamos nos slides anteriores, é de extrema importância que a gente passar os veículos pelo arco de desinfecção, passar numa velocidade baixa, se for necessário nós engatar a ré e voltar o veículo, para quê? Para a gente garantir toda a umidificação do veículo e garantir uma boa desinfecção desse veículo. E aqui, qualquer veículo que for adentrar, não importa se é moto, se é trator, se é bicicleta,
Por que isso? Como o pneu desses veículos tem garra, normalmente eles passam em cima, pode passar em cima de fezes, de algum animal, então eles têm que passar pelo rodolúvido, pelo arco de desinfecção. Para quê? Para fazer essa desinfecção e na expectativa do que? De desprender essas moléculas, desprender esses dejetos, fazer uma boa desinfecção do veículo. Isolamento das instalações. Nós precisamos ter um bom isolamento. Para quê? Principalmente no combate desse animal, que seria o javali ou qualquer outro animal, qualquer outro suídeo, que não seja da nossa granja. Então, sempre nós devemos conferir como está a situação do nosso alambrado, sempre manter os portões fechados. Se for necessário, nós temos que colocar cadeado e sempre, mas sempre rever se tem algum buraco, tem alguma fresta que qualquer tipo de fresta ou de buraco que algum animal possa entrar na granja. Nós temos que evitar a entrada desses animais, temos que realmente fazer o bloqueio. Então, esse seria uma das questões que nós temos que estar 100% sempre em dia. Nós não podemos dar chance para o azar. Questão do fumigador. Como eu falei, se realmente nós precisamos evitar a entrada de objetos na granja, mas se realmente for necessária a entrada de objeto, esses objetos devem ser passados pelo fumigador, devem passar pelo processo de fumigação. Lembrando que o processo de fumigação nós temos que respeitar um período mínimo de 20 minutos esse material dentro do fumigador. E qual que é o produto que nós devemos utilizar? É o formaldeído. Então, uma temperatura que faça com que esse produto entre em ebulição e faça o papel dele, que é de esterilização do material. O fluxo de pessoas, pessoal. Isso aqui é onde a gente vê a maior dificuldade das granjas, que seriam o fluxo, o controle, o banho das pessoas. A maioria das granjas elas têm o sistema de barreira sanitária, tem o banheiro com chuveiro, todo o processo montado, mas às vezes falta a conscientização das pessoas, a conscientização dos funcionários. Os funcionários entenderem a real importância de um bom e correto banho. Então, nós devemos respeitar as normas de trânsito, área limpa e área suja. Nós temos duas áreas e no meio nós temos os blocos de tomar banho. Então, sempre respeitar, não ficar transitando de um lado para o outro. A área suja é a área onde nós entramos, temos o primeiro contato quando vai entrar na granja. Então, evitar pisar com sapatos que nós estávamos na área suja para entrar na área limpa. Sempre trocar a roupa, tirar a roupa, sapatos, entrar no box, tomar o banho, vestir a roupa da granja, chinelo, calçar o chinelo, calçar a bota, para depois entrar na granja. Evitar esse fluxo de um lado para o outro. Tomar um bom banho e um banho bem tomado, ou seja, sempre utilizar sabonete, esfregar todas as áreas do corpo, sempre assoar os narizes, porque as narinas elas são grandes, é um local onde que nós carregamos grandes quantidades de agente infeccioso. Esfregar bem todas as partes do corpo, principalmente as áreas com pelos e cabelos. Passar o dedo com o sabonete na parte interna das orelhas e umbigo. Escovar embaixo das unhas. Então, pessoal, esse seria um correto banho. Nós precisamos conscientizar e entender a importância disso, porque, como nós falamos anteriormente, as pessoas são os principais carregadores de doença de um local para o outro. Ou seja, nós somos responsáveis, na maioria das vezes, pela contaminação de uma granja. Somente utilizar roupas, uniforme, boné, meia, peças íntimas e calçados dentro da granja que sejam da granja, uniformes da granja. Então, eu vim da rua, eu vou entrar na granja. Retira essa roupa sua na área suja,
passa pelo box, toma banho e coloque o uniforme para depois entrar dentro da granja. Evitar esse trânsito de dentro para fora da granja. Por mais que o funcionário for fazer somente uma manutenção, é obrigatório que este funcionário tome banho. Qualquer pessoa que adentrar dentro da granja, não importa se é o funcionário, se é o proprietário, se é o gerente, se é o cara da manutenção, ele tem que tomar banho e tem que passar pela troca de roupa e entrar somente com a roupa ou o uniforme da granja. Ideal que o funcionário tenha roupas e sapatos específicos para ir trabalhar. Ou seja, pessoal, a gente quer uma roupa e um sapato específico para vir da nossa casa para a granja. Por que a gente orienta isso? A pessoa não utilizar o mesmo sapato que ele vai lá no sítio do seu tio, do seu filho, do pai, da mãe, porque às vezes nesse percurso ele pisa em cima de algum dejeto de pássaro ou dejeto próprio de um javali, de um porco do mato, e daí ele vem trabalhar com esse mesmo sapato. Daí às vezes ele chega na granja, aquela pedaço de fezes desprega do sapato e chega o outro parceiro, outro companheiro de serviço e pode pisar. Então acaba disseminando a gente. O que a gente orienta? Ter um sapato e uma roupa específica para vir trabalhar. Pega-se uma roupa mais velha e um sapato que ele não utiliza tanto e vem trabalhar, porque a gente diminui a possibilidade de disseminação de doença. E também sempre tentar usar sapatos de solado liso para evitar que as fezes ou qualquer outro agente fique preso no sapato, aumentando o risco de contaminação. Caso tenha contato com outros animais, galinhas, suíno, animais silvestres, avisar o gerente da granja, porque nós já falamos anteriormente, esses animais são animais que a maioria das vezes eles têm o agente infeccioso que a gente não tem na granja, e isso acaba influenciando e prejudicando o processo aqui na granja nossa. Não entrar na granja em hipótese alguma antes de 48 horas, caso tenha contato com qualquer tipo de suínos. Que nem eu falei anteriormente, normalmente os suínos os suínos caseiros, os porcos caseiros, vamos dizer assim, eles são muito mais contaminados com agentes que os nossos animais. Então, quando a gente tem um contato com esses animais e depois entra na granja, nós temos grande possibilidade de ocorrer uma contaminação da granja. Outro fator importante também é a limpeza das mãos após a utilização do banheiro, após irmos ao banheiro. Sempre é importante fazermos uma boa higienização, uma boa limpeza das mãos. Então, passar detergente nas mãos ou sabão, esfregar as palmas das mãos, esfregar o dorso, esfregar os vãos entre os dedos, esfregar os polegares, lavar as unhas e as pontas dos dedos, esfregar as articulações, lavar os punhos, enxaguar. E agora, com esse negócio do coronavírus, a gente é extremamente importante, após todo esse processo de uma boa lavação das mãos, nós passarmos o álcool em gel. Para quê? Para evitarmos a contaminação, evitarmos a propagação do vírus ou qualquer agente que cause qualquer transtorno para o processo. Então, o controle de insetos e roedores. O controle de insetos e roedores, pessoal, nós temos que termos a ficha de controle, nós precisamos ter o local correto onde que nós vamos colocar a isca, nós estamos observando a mortalidade dos roedores, estamos observando a mortalidade dos insetos, das baratas, porque se nós não tivermos o controle, nada adianta a gente ficar colocando veneno ou pulverizando. Por quê? A partir do momento que nós não tivermos o controle, nós não conseguimos mensurar se aquele produto que nós estamos utilizando é ou não eficiente. Então, por isso que é importante sempre realizarmos um controle, colocar na tabela
e observarmos, coloquei o veneno para o rato dia tal, fiz a inspeção, se foi, o produto foi consumido ou não, se tem a presença de roedores mortos ou não, porque a partir desse momento nós temos o real controle da eficácia do produto e do nosso controle. Alimentos de origem animal. Existem relatos que a principal causa de disseminação da peste suína na China foi devida a produtos de origem animal. Ou seja, um turista foi visitar um local onde existia a contaminação, levou um alimento que estava contaminado com o vírus, comeu um pouco, guardou dentro da mochila, entrou no avião e desembarcou em outro local. Chegando no outro aeroporto, essa pessoa olhou, não vou comer mais o lanche, jogou dentro do lixo. A pessoa que fazia a coleta dos lixos do aeroporto pegava os alimentos e dava para consumo dos suínos caseiros. E quando os suínos comeram esse lanche contaminado, ocorreu a contaminação e começou a propagação, a disseminação mais rápida do vírus. Então sempre é importante o que, pessoal? Se nós realizarmos o consumo, toda vez que formos realizar o descarte de qualquer produto de origem animal, que esse descarte seja um local apropriado para evitar essa propagação. Limpeza das instalações e dos materiais. Sempre é importante realizarmos a limpeza a seco, a limpeza diária. E no intervalo, em caso, mesmo se os animais estiverem muito sujos, como na foto, é necessário fazer a limpeza com água. E sempre temos que fazer o que? A limpeza, a lavação e a desinfecção. Uma boa lavação e uma boa desinfecção na saída dos animais da instalação e respeitar o vazio sanitário. Outra coisa importante são os objetos, principalmente a bota. Um exemplo, o funcionário da terminação que precisa vir na maternidade, é de extrema importância, é obrigatório que esse funcionário lave bem as botas, não deixe nenhum tipo de matéria orgânica no solado da bota e passe por algum sistema de impedilúvio, ou seja, mergulha a bota em algum local que tenha uma cauda com água e desinfetante. Para quê? Para não disseminarmos uma doença dentro da própria granja, porque nós sabemos que a pressão de infecção da terminação é muito maior que a maternidade, ou até mesmo às vezes uma sala que tenha casos de diarreia, a gente vai para uma sala onde que não tem. Sempre é importante o que? A gente fazer a limpeza e desinfecção desses objetos para depois irmos para essa sala onde não tem caso de diarreia. Isso são alguns exemplos. Questão de animais doentes. Nós sabemos que os animais doentes são grandes disseminadores do agente infeccioso. Quanto mais ele ficar junto com os animais sadios, mais o risco de disseminarmos mais rápido a doença dentro do plantel. Então, por isso que é de extrema importância sempre retirarmos os animais que estão doentes e colocar esses animais numa área isolada, realizar o tratamento desses animais e só depois da cura 100% nós retornaremos ele para o lote de origem. Caso ao contrário, em algumas ocasiões ou algumas circunstâncias, é melhor sacrificarmos esse animal do que deixar ele disseminando doenças para o resto do plantel. Existe Madec, é um grande sanitarista conhecido mundialmente, e ele, para facilitar a vida das pessoas de granja, do dia a dia, ele escreveu os 20 pontos de Madec, né, que nós conhecemos como 20 pontos de Madec. Nós temos então a questão, os pontos que ele fala da maternidade, né, independente do setor, seja gestação, maternidade, creche
ou terminação, ele sempre fala da importância do manejo ao in, ao out, ou seja, o manejo todos dentro, todos fora, sempre porque esse manejo facilita a lavação e desinfecção do sistema e também facilita a questão do vazio sanitário, né? Questão da maternidade, lavar as portas e vermifugar o plantel a cada um período periódico. Para quê? A gente sabe que as matrizes normalmente elas acabam desenvolvendo alguns parasitas, então nós fazemos a medicação, a vermifugação em tempos. A questão do reagrupamento dos leitões ou a uniformização, sempre tirar o mínimo possível de leitões das suas mães de origem e evitar as transferências ou trocas de leitões entre portas, entre matrizes. As creches, usar baias e gaiolas pequenas com divisórias sólidas. Para que isso? Para evitar o contato. A gente sabe que hoje é difícil, nós temos baias pequenas, mas o que nós podemos fazer? Eu tenho uma baia de 50 animais, em vez de a gente soltar todos aqueles animais no desmame, a gente vai lá, pega uma quantidade, em vez de misturar às vezes 60, 70 leitegadas e fazer uma baia, é melhor nós pegarmos 5, 6 gaiolas, 5, 6 leitões de 5, 6 fêmeas e alojá-los em uma baia. Porque nós diminuímos o número de origens. Sempre manter espaço de comedouros, área de metro quadrado, dimensionamento da granja. Isso aí impacta diretamente no ganho de peso, na sanidade. Nós sabemos que nós não temos chupetas, o número de chupeta ideal, o número de comedouros ideal e o número de espaçamento, nós temos maiores problemas sanitários e também não temos os ganhos que nós precisamos, os ganhos zootécnicos, como o ganho de peso, né? Questão, terminação, mesma coisa, não misturar, não ter muitas origens dentro da mesma baia. Quanto menos origem que nós tivermos dentro da baia, melhor para os animais. Questão de espaçamento, não ter superlotação, vazio sanitário novamente, respeitar o vazio sanitário, fazer uma boa lavação e desinfecção. Então, questão de toda a granja é o vazio sanitário, usar um programa de vacinação adequado às doenças do plantel, racionalizar o fluxo de ar e de animais nos prédios, ou seja, ter também uma boa qualidade de ar para os animais sem presença de gás, adotar uma higiene em manejos com corte de dente, cortes de cauda, injeções de outras, ou seja, a cada período nós realizarmos a desinfecção do material que nós fazemos o corte de cauda, granjas que nós utilizamos o desgaste de dente, fazer uma boa higienização do equipamento e a questão do umbigo, a troca constante do iodo, né? Então, questões das agulhas, sempre respeitar o número máximo. O que nós orientamos? Leitões, a cada 2, 3 baias realizarmos a troca de agulha dos leitões, matrizes, a cada 5, 10 matrizes realizarmos a troca de agulha. Por quê? Para evitar a disseminação de doenças e também evitar o desgaste excessivo da agulha e essa agulha comece a machucar os animais. E remover precocemente animais doentes, como nós falamos anteriormente. Quanto mais precoce removermos os animais, mais fácil será o manejo, maior será o ganho e menor será a propagação de doenças dentro da granja. Então, conclusão, pessoal: biosseguridade é uma ferramenta indispensável para assegurar a saúde dos plantéis, dando condições aos animais de se expressarem o potencial genético. Esse programa exige comprometimento de todos da equipe, com o objetivo de impedir o risco e a transmissão de entrada de agentes na unidade de produção, garantindo não só a qualidade sanitária do plantel,
plantel, como também a rentabilidade do setor produtivo. E aquela questão, muito melhor prevenir do que tratar. Para realizar um tratamento precisamos de mão de obra e maior custo de medicamento. Então, se entrar uma doença dentro do plantel, nós teremos que trabalharmos mais com medicação, teremos que pegar mais os animais, teremos que fazer uma maior manipulação. E dependendo o agente que entrar dentro da granja, às vezes é necessário a eliminação de todos esses animais e o que pode acarretar no desemprego de todos os funcionários. Então, às vezes, muitas famílias dependem da granja e chega um momento que, se caso tenha que sacrificar todos os animais, nós temos que acabar dispensando essas famílias. Então, tem também a questão, a biosseguridade está ligada diretamente à questão socioeconômica da região. Era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do meu celular ou do meu e-mail e WhatsApp. Muito obrigado.